O vídeo de hoje se chama O Mínimo que Qualquer Idiota Precisa Saber para Programar. E o meu objetivo dele surgiu das várias vezes que eu falei com alunos de faculdades, profissionais formados que não conseguiram entrar no mercado, em faculdades muitas vezes tecnólogos, às vezes EADs, e que disseram, eu já vi teoria, eu estudei conceitos, mas eu não sei programar. E a coisa que passa pela minha cabeça é, e o que você ficou fazendo durante todo esse tempo? Às vezes ele está no primeiro, segundo, terceiro semestre e usa a explicação, não, a gente vai ver programação mais adiante. Se esse é o seu caso, pare tudo o que você está fazendo e aproveite os próximos 5 minutos para começar a programar. Assista ao vídeo e faça o que eu vou fazer aqui. E assim você vai começar. Eu estou no navegador Chrome, digito about, blank. Tudo que você precisa é um computador onde você esteja assistindo meu vídeo e o navegador Chrome, ou qualquer outro navegador, é quase tudo a mesma coisa. About, blank. Botão direito, inspecionar e clique em console. Pode fechar também essa janelinha de cima e aqui no console, vou dar o Ctrl mais para aumentar um pouquinho, aqui nós vamos programar. O que nós precisamos, no mínimo, para criar um programa? Bom, vamos ver. Nós precisamos poder receber informações do usuário, quer dizer, qualquer calculador, você digita números, você entra com dados. Olha o conceito comandos de entrada de dados. Você precisa ter comandos de saída de dados. Você precisa conseguir gerar algum resultado. O cara escreve alguma coisa ou faz alguma coisa e você precisa mostrar, fazer o programa executar e mostrar alguma coisa para ele. Bom, esses dados que você recebe, números, textos, o que for, você precisa manipulá-los. Você precisa para isso, ou idealmente, ou tradicionalmente, melhor dizendo, você vai armazená-los em variáveis. Quer dizer, você vai pegar alguma informação, guardar em algum lugar, trabalhar com ela de alguma coisa, de alguma forma e devolver. Então, o mínimo é receber dados, conseguir armazenar em variáveis, trabalhar com eles e gerar o resultado deles. Claro, existem metodologias, paradigmas, estão do básico de uma pequena programação procedural. A ideia é você começar a fazer. Então, acabou a teoria, vamos começar a colocar na prática. Depois a gente bota um pouquinho mais de teoria, mas vamos na prática. Comando de entrada de dados. Prompt. No JavaScript, nós temos o prompt. Prompt, uma mensagem, entre com um número, por exemplo, e ele vai abrir uma janela onde você entra com dados. Veja, apesar de eu dizer entre com um número, ele não sabe que você vai digitar um número. Para ele, o texto não tem significado. Ele não é um chat GPT, um sistema de inteligência artificial. O que quer que você coloque aqui, faça ou não sentido, ele vai exibir. E o que quer que você digite, ele vai receber como algo como uma string. Ao longo do tempo, você vai aprender o que é a string, o que é número, qual é a diferença, como funciona. E aí, varia diferente de uma linguagem para outra. Inclusive, tem vídeo no final que eu mostro sobre tipos de dados, o tipo dinâmico, tipo estático. Dá para aprender coisas teóricas trabalhando na prática. O importante é isso. Prompt entre com um número. Recebemos um dado. Com a seta, eu repito o comando. Prompt entre com um número. Posso botar 50. Bom, eu preciso ser capaz de colocar isso numa variável. Então, nós vamos dar um comando no JavaScript para criar uma variável. Nós vamos dar um nome para essa variável. Vamos chamar ela de número, por exemplo, para sabermos que é um número. Poderia ser, se você está convertendo de Celsius para Fahrenheit, essa variável poderia se chamar temperatura. Se fosse de quilômetros para milha, essa variável poderia se chamar quilômetros. Poderia ser qualquer nome, mas de preferência um que faça sentido. Então, let número. Isso cria uma variável. Agora nós precisamos fazer com que ela receba alguma coisa. Uma vez o igual, assim, ela recebe. E recebe o que? Bom, prompt entre com um número. Ok, se você digitar isso, olha só, 50. Agora, número vale 50. Se eu fizer alguma manipulação nesse número, eu posso modificá-lo. Eu posso, por exemplo, fazer um cálculo de Celsius para Fahrenheit ou só multiplicar por 2. Se eu botar número vezes 2, veio 100. Inclusive, note que agora virou número, antes era string. Isso não vem ao caso agora. Aos poucos vocês vão aprendendo. Mas o fato é que virou 100. Mas o número virou 100. Se eu digitar aqui número,
ele continua 50. Por quê? Porque eu não atribuí nada a ele. Eu apenas fiz esta operação. Número vezes 2. Olha, quanto dinheiro você tem? 50 reais. Se multiplicar por 2, quanto dinheiro você tem no bolso? 50 reais. Se multiplicar por 2, fica 100. Tá, você tem 100 não. Você me perguntou, eu disse, se multiplicar por 2 vira 100. Bom, agora pegue e multiplique por 2, você vai ter 100 e ponha de volta no bolso. Agora sim você tem 100 reais no bolso. Então, número recebe número vezes 2. Adivinha só por que não tem o let? Porque o let é para criar a variável. A primeira vez eu criei a variável, agora ela já existe. Número é igual a número vezes 2. Ok. Agora nós vamos fazer um comando de saída para o usuário. Um comando de saída é o alert. Eu posso digitar alert número. E ele exibiu 100. Então, com essas 3 linhas de código, let número igual a prompt, entre com número igual a número vezes 2 e alert número, eu fiz um programinha de 3 linhas que recebe uma entrada do usuário, multiplica por 2 e devolve para o usuário. Ela poderia receber uma entrada do usuário, por exemplo, entre com a temperatura em Celsius, multiplicar, dividir, somar, etc, etc, e retornar em Kelvin, Fahrenheit, o que for. Certo? Já é um programa. Dá para fazer programas mais complexos? Claro que você vai precisando saber mais coisas. E aí você vai aprendendo uma a uma. Eu tenho um vídeo que ensina o if, o while, o for, arrays, etc. E você vai, cada vez que você vai aprendendo uma nova coisa, você vai programando mais. É como uma criança. Ela aprendeu mamãe, papai, me dá dinheiro. Essas coisas básicas que toda criança sabe e ela vai aos poucos aumentando o repertório. Ela começa a aprender papai te amo, me dá dinheiro e coisas do tipo que vão tornando a linguagem mais sofisticada. Então, por exemplo, nós poderíamos ter o if, que é o C, número maior que 150. Ó, aqui é um comando um pouquinho mais complexo. Eu dei Shift Enter para ele não executar, ele só descer. Então, C, e entre parênteses, um teste, número maior que 150, alert, número, faltou acento, não vai fazer diferença, passou de 150. E ele não fez nada. Por quê? Porque o número não é maior que 150. Se eu repetir com as setas, eu vou repetir aqui, clico aqui, com as setas, número igual a número vezes 2, agora o número vale 200. Se eu repetir, ele vai dizer que o número passou de 150. Então você pode fazer teste. Você pode receber uma temperatura, converter de Celsius para Fahrenheit, testar se está muito quente. Olha, está muito quente, está muito frio, passou de tanto, está morno. Já estão. Se você souber mais comandos, que você pode, depois de praticar um pouco para amar isso, aprender mais um, mais outro, você vai aumentando o repertório e começando aos poucos a fazer coisas mais complexas. É óbvio que você vai ter que aprender teorias, e no final, como eu falei, tem um vídeo só de um conceito teórico lá dos tipos, que é essa coisa, por que aqui está entre aspas esse 50 e esse 100 está em azul? Porque isso é uma string, e depois quando eu fiz número igual a número vezes 2, converti para número, porque o JavaScript tem tipagem dinâmica e ele é fracamente tipado. Tem um vídeo que mostra que esses conceitos, que às vezes numa aula teórica são difíceis de entender, a gente mostra na prática. Aqui eu mostrei na prática o quê? O que você precisa para, e eu não estou chamando você de idiota, mas o que você precisa para começar a programar. Se você parar esse vídeo, abrir o About Blank, botão direito, inspecionar e repetir o que eu escrevi aqui, você vai ter começado a programar. E se você não parar mais, você vai se tornar um programador. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, escrevam, marquem o sininho, etc. Vejam nos comentários, nós temos um e-book de lógica de programação que mostra vários desses comandinhos aqui. Em 1, 2 dias você vai ter passado por uma série deles, vai estar fazendo programas muito mais sofisticados que esse, se sentar e programar. Também temos os nossos cursos pagos, que tem valores que começam às vezes em 10, 20, 30, 50 reais e não vai muito além disso, e que tem cursos de semanas, de meses, sim.
voltados para preparar você para dar os primeiros passos para se tornar um programador profissional, porque é algo que vai levar anos, não é algo que amanhã você vai se tornar um programador profissional, mas é uma carreira que pode mudar a sua vida. Espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, escrever e, como prometido, aqui no final, um linkzinho para um vídeo que apresenta uns conceitos que às vezes nas faculdades são muito complexos, mas que aqui, como esse, eu mostro na prática. Muito obrigado e até a próxima.